Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor Jesus, porque nós somos nascidos do Senhor. Amém. Senhor, quando te recebemos, no dia que cremos, Senhor Jesus, no Senhor, o recebemos como uma vida interior para dentro de nós, nós nos tornamos filhos e passamos a pertencer ao Senhor. Senhor, hoje, embora o mundo esteja no maligno, nós estamos em Deus. Nós estamos em Cristo, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, e essa é uma confiança, Senhor, que precisa, Senhor, nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Senhor, alarga a nossa visão concernente, Senhor, essa revelação maravilhosa, Senhor Jesus, de que somos teus filhos, Senhor, de que pertencemos ao Senhor, e nos ensina, Senhor, a viver como tal. A viver, Senhor Jesus, uma vida, Senhor Jesus, alicerçada em Ti, uma vida encabeçada pela Tua palavra, uma vida direcionada pelo Teu falar. Senhor, em tudo, Senhor, buscando a submissão, em tudo buscando, Senhor Jesus, a humildade, em tudo buscando, Senhor Jesus, a reverência ao Senhor. Amém. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, o Teu povo. Amém. Senhor, ainda revela mais a nós, Senhor, nessa noite, aquilo que o Senhor já nos falou durante a semana. Nós te agradecemos pela palavra profética, te agradecemos, Senhor, a tua direção, o teu encabeçar. Amém. Senhor, continua nos suprindo, Senhor, com as verdades. Amém. Continua nos suprindo, Senhor, com aquilo, Senhor, que vem do teu trono. Amém. Com aquilo que sai da tua boca, Senhor. Amém. Senhor, nós te louvamos porque podemos nessa noite, Senhor Jesus, podemos, Senhor, a todo momento invocar o nome do Senhor. Amém. Senhor, invocar o nome do Senhor para sermos salvos. Amém. Senhor Jesus, o Senhor sabe, Senhor, de que precisamos ser salvos. Senhor, o Senhor sabe, Senhor, qual é a nossa necessidade, qual é a nossa dificuldade. Por isso, nos ajuda, Senhor, a avançar. Amém. Queremos, Senhor, prosseguir rumo ao alvo, rumo ao prêmio, esquecendo, Senhor, das coisas que para trás ficam e avançando, Senhor. Leva-nos a avançar, Senhor. Amém. Leva-nos a avançar como igreja, leva-nos a avançar como corpo coletivo, leva-nos a avançar como servos, como filhos do Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa os irmãos. Lembra daqueles que estão, Senhor Jesus, enfermos. Lembra, Senhor, daqueles que estão acamados. Sustenta os nossos irmãos. Sustenta, Senhor Jesus, as nossas irmãs. Sustenta, Senhor Jesus, o teu povo, Senhor. Amém. Oh, Senhor, nós te amamos. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja. Amém. Oh, Senhor, use esse momento ainda, Senhor, fala conosco. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus pela porção que Deus tem oferecido a nós. Louvado seja o Senhor por nos ter dado a graça de começarmos mais um ciclo, mais um ano. Essa é a primeira reunião ministerial de 2025. E que esse ano, irmãos, possa ser um ano diferente para cada um de nós. Eu não sei se você, assim como muitos fazem, ali estipulam metas, estipulam planos, mas que a nossa maior meta, irmãos, nesse ano, seja cumprir com a vontade de Deus. O seu maior plano, irmãos, que a sua maior meta seja cumprir com a vontade de Deus. A minha maior meta seja essa. Nós louvamos ao Senhor pelas bênçãos que recebemos em 2024, mas, irmãos, nós precisamos avançar mais. Nós já sabemos em que precisamos avançar. Nós já sabemos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus já nos foi revelada, já nos foi aberta e esclarecida. Sabemos disso. Sabemos que o Senhor tem a necessidade de voltar. Sabemos que o Senhor tem a necessidade de estabelecer o reino nessa terra. Sabemos que o Senhor tem a necessidade, irmãos, de edificar a igreja. Sabemos que a necessidade do Senhor hoje é encabeçar todas as coisas. E isso só virá, irmãos, com a pregação do Evangelho, amém, com o apacentamento, com o cuidado. Amém. Nesse ano, possamos ser mais frutíferos para o Senhor. Amém. E nesse ano, irmãos, a nossa meta seja frutificar para o Senhor. Amém. Vamos prosseguir, vamos avançar, não é isso? Porque o Senhor, Ele precisa completar
a totalidade dos 144 mil que reinarão com ele. Apocalipse 14 fala sobre isso. E nós precisamos tomar para nós essa responsabilidade. Não espere o irmão do seu lado reagir. Reaja você. Irmãos, parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Nós temos um exemplo claro de 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. As 5 virgens nécias, elas buscaram fazer a vontade de Deus e elas tinham, além do azeite na lâmpada, elas tinham na vasilha. As 5 virgens nécias, prudentes, elas não queimavam azeite emprestado. Irmãos, não queime azeite emprestado. Acumule o azeite na sua vasilha. Considere diante do Senhor. Senhor, mais um ano está começando. Você considere a sua vida. Mas tenha, irmãos, a visão lá na frente. E ore ao Senhor. Senhor, o ano que passou, o que eu produzi para o Senhor? O que eu frutifiquei para o Senhor? O que eu produzi para a igreja? Graças a Deus, todos nós, a maioria que serve ao Senhor, estamos envolvidos diretamente na edificação da igreja. Mas nós precisamos, irmãos, ter a visão ainda mais clara de qual a necessidade de Deus. O Senhor precisa, irmãos, multiplicar. E nós, como igreja em Carlos Chagas, precisamos tomar para nós essa responsabilidade. Mas quando fala tomar para nós, é muito leve. Quando fala tomar para nós, eu estou com o Renato do meu lado. Fala, Renato, dá conta, né? E eu fico também. Irmãos, nós precisamos entender que cada um de nós pode frutificar para Deus. Porque nós já nascemos de Deus. Amém. Nós já nos tornamos filhos de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 13, fala que Pedro, o apóstolo Pedro, irmãos, ele descobriu que enquanto ele confiava em si mesmo, ele só tropeçou. Enquanto o apóstolo Pedro confiava na sua própria capacidade, na sua própria eloquência, na sua própria maneira, ele tropeçou. Enquanto o apóstolo Pedro se achava o cara, ele tropeçou. Nós vemos ali na última Páscoa, ali na constituição da ceia, o Senhor sentado ali junto com os seus discípulos, e Pedro, irmãos, vivendo ainda muito em si mesmo. Pedro, ele foi direto com o Senhor. Senhor, eu confio em mim mesmo, eu nunca vou trair o Senhor. Enquanto Pedro confiava nele mesmo, irmãos, enquanto Pedro confiava na sua própria capacidade, Pedro não produziu nada para Deus. Se nós confiarmos na nossa própria capacidade, vista a multiplicação, nós não iremos produzir nada para Deus. Mas aí Pedro descobre na sua maturidade, e quando ele escreve 2 Pedro, vamos ler 2 Pedro capítulo 1, versículo, se eu não me engano, versículo 3, está um pouquinho para trás aí de onde nós lemos, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, ele escreveu isso aqui, olha. Visto como pelo seu, então o poder é de Deus. Pedro descobriu que o segredo não estava na sua força natural, mas no poder de Deus. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido. Irmãos, aqui não é passado. Aqui não foi algo no passado. Aqui Pedro não trata nada de algo que será no futuro. Pedro traz o presente. É uma realidade presente. A palavra hoje é atual. A palavra hoje é no presente. E Pedro descobriu, e ele escreve, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas. Então, irmãos, para que eu e você possamos frutificar, nos tem sido doadas todas as coisas. Oh, Senhor, se nós
aprendermos a andar nessa visão, Dulce, nós iremos multiplicar para o Senhor. Porque quem faz a obra não somos nós, é o Senhor. Nos tem sido doadas todas as coisas. Então, irmãos, não te falta nada. Quando no seu coração, na sua mente, você tem um pensamento de que está te faltando algo, irmãos, você está ofendendo o Senhor. Quando no seu coração você acha que te falta alguma coisa, você está ofendendo o Senhor. Porque aqui já fala que nos tem sido doadas todas as coisas, que nos conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O apóstolo Pedro descobriu que o segredo é não confiar em si mesmo, mas confiar naquele que tem o poder, mas confiar na palavra de Deus. Amém. Se eu e você aprendermos a usar a palavra de Deus, irmãos, para cuidar das pessoas, nós iremos multiplicar. Nós iremos dar fruto. Então considere diante do Senhor: Senhor, eu não posso passar mais um ano, ou um ano inteiro, 365 dias, já não são mais 365. Eu não posso passar, Senhor, um ano inteiro sem produzir alguma coisa para o Senhor. Senhor, me mostre quem o Senhor tem para eu cuidar. Seja claro com Deus. Irmãos, não faça rodeio. Nós fazemos muito rodeio com Deus. Não é isso? Nós fazemos muito rodeio, querendo... Não, irmãos, seja claro: Senhor, me mostre quem é a pessoa que eu tenho necessidade para que eu possa cuidar e firmar na vida da igreja neste ano de 2025. E eu tenho certeza que muitos de nós, quando falam, olha, uma pessoa no seu coração agora, já veio essa pessoa. Alguns não sabem, mas alguns já sabem. Eu já tenho mais ou menos sinalizado uma empreitada aí, viu? Uma empreitada. Irmãos, e nós precisamos ser fiéis a isso. Cuidar, apacentar, irmãos, cuidar de perto, pagar um preço. Não é gostoso a vida da igreja? Quem não ama a vida da igreja? Mas nós precisamos, irmãos, compreender que a vida da igreja não é só para nós apenas. O Senhor tem ainda pessoas nessa cidade para viver a vida da igreja. O problema é que nós desistimos fácil. O problema, irmãos, é que nós desanimamos fácil. Não é isso? Irmãos, o reino é tomado por esforço. Aqui fala de reinar com o Senhor, mas podemos aplicar também na questão da frutificação. A frutificação, irmãos, precisa haver um preço pago. Não é força sua, mas precisa haver um preço pago. Então vamos gerar para Deus pelo menos um fruto. Vamos, irmãos, trazer um problema santo para os irmãos que cuidam da igreja, de encontrar esse local pequeno nas reuniões para frente. Já pensou, irmãos, você chegar e não ter um lugar para sentar? Aleluia. Aí é problema, né, Flávio? Santo. Ou problema gostoso. Ou problema bom, não é verdade? Irmãos, existem pessoas, não somente, irmãos, que ainda não creram no Senhor, mas que já creram no Senhor e por um motivo ou outro se decepcionaram. Foram feridas, foram magoadas, foram, irmãos, entre aspas, espancadas. E hoje estão, irmãos, à mercê do curso deste mundo. Tem ou não tem? Se eu tenho ou não tem alguém para você? Se eu tenho ou não tem alguém para mim? Tem, Dulce. E se nós ainda não sabemos quem é, ore ao Senhor, seja intrépido. Senhor, eu não estou vendo, eu não estou conseguindo enxergar direito. Mas, Senhor, me revela, traz a mim, faça que essa pessoa me procure, faça que essa pessoa, irmão, chegue perto de mim e abra o verbo, porque eu preciso de Deus, eu preciso de cuidado. Não é isso? Eu preciso de cuidado. Eu duvido que se você abrir o seu coração verdadeiramente e orar ao Senhor, pedindo uma pessoa, se o Senhor não vai te dar uma pessoa. Mas aí nós primeiro precisamos estar baseados e alicerçados nas verdades que temos visto e recebido. Primeiro você precisa estar bem com Deus.
Primeiro você precisa estar curado e curada. Primeiro você precisa, irmãos, estar firme. Porque ninguém que não é firme tem condição de firmar alguém. Ninguém que é firme tem condição de firmar alguém. Nós só levamos alguém até onde fomos. Você só consegue levar alguém até onde você foi. Dali para frente, irmãos, é um terreno desconhecido. Dali para frente é algo, é um lugar que você nunca foi. Então nós precisamos avançar também na nossa vida com o Senhor, para assim podermos, irmãos, ter condição de cuidar das pessoas. O Senhor tem famílias aí, o Senhor tem pessoas aí, o Senhor, irmãos, tem, irmãos, e não se preocupe. Nós somos muito preocupados, né, em buscar, em ensinar as pessoas, em explicar. Irmãos, isso aí já passou. Hoje nós estamos na era do vem ver, né, Dulce? Hoje nós estamos na era do vem ver. O que é cuidar, irmãos? É isso, irmãos, é introduzir as pessoas no viver normal da igreja. As pessoas só vão firmar na vida da igreja, Vaninha, se elas viverem a vida normal da igreja. Entendeu? Experimentando essa alegria. E como é bom estar junto dos irmãos. Como é bom poder estar com os irmãos. Não é isso? Nós, eu, Fabiano, Yuri e Ita, nós não podemos passar, né, a reunião do dia 31 com os irmãos. Estávamos em Caratinga. Graças ao Senhor estávamos com os irmãos lá. Mas, irmãos, é ruim ficar longe dos irmãos. É ruim ficar longe dos irmãos. Sabe? Dos irmãos de Carlos Chagas. Então, irmãos, olha para o seu lado, tem cadeira vazia. Agora olha para o seu lado e já vislumbre aquela pessoa que está no seu coração sentado nessa cadeira. Irmãos, vamos pôr pela fé a palavra em prática. Vamos pôr pela fé. Então, irmãos, não tenha preocupação de ensinar a Bíblia, de buscar explicar Gênesis, Apocalipse. Leve a pessoa para a palavra. Minha filha, é simples, é prático. É prático. Então, irmãos, vamos, e ainda Paulo nos encoraja. Filipenses 3. Paulo nos encoraja. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Irmãos, se você esperar ser perfeito para cuidar de alguém, isso não vai acontecer. A perfeição, nós alcançaremos no dia de Cristo Jesus, quando tivermos todo o nosso ser transformado. Amém. Então, às vezes você olha para você, né? Nós olhamos para nós, eu olho para mim, o irmão olha para ele, eu não tenho, Senhor, condição. Que condição que eu tenho de cuidar de alguém? Tem sim, irmãos. Porque ele já nos tem sido doadas todas as coisas. Então não tenha medo de cuidar de alguém, porque já tem sido doada para você todas as coisas para conduzir você e essa pessoa à vida e à piedade. E Paulo fala o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Se um homem, irmãos, do calibre de Paulo falou isso aqui, quanto mais nós. Mas Paulo não olhava para si mesmo, para a sua própria capacidade ou para as suas dificuldades. Paulo olhava para o alvo. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Tem algumas traduções que falam essa parte aqui, mas prossigo para conquistar aquilo que Cristo já conquistou. Então, irmãos, nada que nós fizermos estará fora da soberania de Deus. Tudo que nós fizermos já terá sido conquistado por Cristo. Porque quando o Senhor foi à cruz, irmãos, Ele venceu todas as coisas. O Senhor Jesus na cruz, Ele venceu o pecado, Ele venceu os pecados, Ele venceu o ego, Ele venceu o mundo, Ele venceu, irmãos, o maligno, Ele venceu Satanás. Ele conquistou na cruz o que nós hoje temos para tomar posse. Vamos viver pela fé, irmãos. Vamos botar nossa fé em atuação. Certo? Senhor, que esse ano, Senhor, eu possa chegar, Senhor Jesus, no final e olhar, eis um fruto para o Senhor. Amém. No Antigo Testamento era assim, né, Flávio?
Todo homem que não comparecia diante do Senhor, qual que era a festa? Se eu não me engano, dos tabernáculos, da colheita, não sei. Todo homem que chegava, tinha que chegar com algo nas mãos para o Senhor. Vamos trazer para as pessoas para o Senhor. Amém. Vamos trazer as pessoas para a vida da igreja. Amém. Mas isso nós só conseguiremos, irmãos, quando nós vivemos pela fé. E 1 João capítulo 5 fala, nós aprendemos a amar os irmãos. Todo cuidado e apacentamento que não é baseado no amor não funciona. Não progride, não avança. Tudo que nós fizermos, faça em nome do amor. Aí Paulo fala, conquistado, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Falou de novo, mas uma coisa faço. Fala com o irmão que está do seu lado. Irmão, uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, isso é um problema que muitos de nós temos, ficarmos presos nas coisas que passaram. Até mesmo o fruto que você já deu no passado, você ainda está preso no fruto. Você está preso naquilo que você... Irmãos, quantas experiências passamos e estamos presos nelas? Irmãos, quando Paulo fala aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, irmãos, é todas as coisas. É experiências negativas, mas também experiências positivas. Não vamos viver, Flávio, de experiências passadas. A era passada passou. A era da vida da igreja 10 anos atrás passou. A era da vida da igreja 5 anos atrás, né, Flávio? Passou. Há 2 anos atrás passou. A era da igreja de 2024 passou. Hoje nós estamos numa era nova. E Paulo falou sobre isso. O que passou, irmãos, passou. Somos gratos? Muito gratos. Mas não vamos ficar presos em passado. Irmãos, vamos nos desarraigar dessas experiências passadas e avançar para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Deus tem nos dado esse desafio que é, irmãos, frutificar. Certo? E que você considere diante do Senhor. Alguns já ficou preocupado aí com o passarinho voando aí. É, andorinha. Não é morcego não, viu, irmãos? Não é morcego, não é andorinha. Se falar que é morcego, eu tenho certeza que 50% para lá e para cá. Eu tenho certeza. Você falar, é um morcego, irmãos, acabou. Eu sei que tem 40% a 50% já não ficam aqui. Então, irmãos, considere diante do Senhor, ore diante do Senhor. Senhor, eu ainda não sei quem é, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma pessoa, pelo menos, irmãos, pelo menos uma pessoa para eu cuidar. Pelo menos uma pessoa para você cuidar, para você apacentar. Como é bom cuidar das pessoas, porque quando você cuida, você é cuidado. Quando você, irmãos, cuida de alguém, você é curado. Quando você cuida de alguém, você, irmãos, é encorajado, você é fortalecido. Às vezes, irmãos, o motivo das nossas dificuldades na vida da igreja em prosseguir, Dulce, é não estar cuidando de alguém. Sabe, às vezes esse cuidado, essa dificuldade que eu posso ter, irmãos, na vida da igreja, é porque eu não estou cuidando. Experimente cuidar de alguém para você ver como é maravilhoso. Amém? Então, ora diante do Senhor. Senhor, eu não aceito, Senhor, ser infrutífero. Eu não aceito ser infrutífera. Eu quero pelo menos uma pessoa. Senhor, ao sair dessa reunião hoje, nessa noite, que o Senhor já me mostre, que o Senhor já me revele quem é essa pessoa. Seja intrépido, seja intrépida, seja, irmãos, pela fé. Porque isso é o interesse de Deus, não é o seu interesse. E quando você ora de acordo com o interesse de Deus, irmãos, como diz
o ditado, né? Como falei, não tem erro. É certo que o Senhor vai honrar você. Amém? Vá para João, nós já estamos na metade da mensagem e eu preciso concluir aqui. 1 João capítulo 5, versículo 1 a 5, 1 João, capítulo 1 João 5, do versículo 1 ao versículo 5, fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Deus encarnado, é o ungido. Amém. Mas, irmãos, crer aqui não é, já falamos sobre isso, não é acreditar. Às vezes nós confundimos crer como acreditar, não é isso aí, meu querido. Crer é receber. Amém. Crer é tomar para dentro de si, é uma realidade que estava fora, sem ser a sua realidade, mas ao receber, isso se torna a sua vida e a sua realidade. Crer é receber, mas todos aqueles, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, quem que gerou? Deus, porque nós somos gerados de Deus, nós somos nascidos de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é. Então, todo aquele, em outras palavras, que ama Deus, ama aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que ama Deus, ama os irmãos. Não tem como eu falar que ama Deus e não amar os irmãos. Olha aqui o versículo 20 do capítulo 4. Então, logo antes aí, se alguém disser amo a Deus, 1 João 4, 20, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o resultado, você quer saber a intensidade do seu amor para com Deus? Você precisa checar como você tem amado os irmãos. O amar os irmãos é o termômetro do seu amor para com Deus. Certo? Porque não tem como, irmãos, amar a Deus. Irmãos, amar a Deus é muito fácil, entre aspas, assim, vamos falar, né? Deus é muito bom, irmãos, Deus é misericordioso. Agora, amar os irmãos, certo? Amar os irmãos, que é com quem você serve, com quem você vive, com quem se reúne, irmãos, não é fácil. Mas esse amor que está em nós, que nos foi dado quando recebemos a vida de Deus, esse amor, irmãos, te capacita a amar. O amor de Deus te capacita a amar os irmãos. O amor de Deus te capacita a amar aqueles de quem de Deus nasceram. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, veja o exemplo do Senhor quando andou por essa terra. Isaías fala que 53, né? Fala que não tinha aparência. É isso? É 53? Ele não tinha formosura. Ele não chamava atenção, irmãos, pela aparência. Mas o que atraía tanto as pessoas ao Senhor? O amor. Irmão, o Senhor, ele exalava esse amor. Essa fragrância. Sabe? Esse amor. E isso atraía as pessoas. E esse amor hoje está dentro de você. Esse amor te capacita a amar. Ah, mas não é fácil amar. Ninguém está falando que é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Se fosse fácil, irmãos, todos seriam vencedores. Todos reinariam com o Senhor. Todos seriam... Irmãos, não é fácil. Por isso que o Senhor nos deu da vida dele. Por isso que o Senhor nos capacitou. Porque não é fácil. Aí o versículo 2 fala, nisto conhecemos. Versículo 21 ainda de 1 João 4 fala, ora, temos da parte dele este mandamento. Temos da parte de quem? Deus. Este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também. E o Senhor insiste, me ama, ame os irmãos. Lembra do Senhor com Pedro? Pedro, tu me amas? Ama as pessoas lá. Por isso que o Senhor falou apacenta, porque o apacentar é um resultado do amor. Amém.
Em outras palavras, o Senhor estava falando: Pedro, tu me amas? Ama também os irmãos. Ama também as pessoas. Ama as minhas ovelhas. Ou seja, apacenta as minhas ovelhas. Que, repito, o apacentamento é o resultado do amor. Porque já dissemos aqui, se um cuidado, se um apacentamento, se o cuidar de alguém não for, irmãos, baseado no amor, não vai muito longe. Não vai muito longe. Por isso que o Senhor falou com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Dá de alimento para as minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Irmãos, o Senhor hoje tem essa necessidade. De cuidar, de que tenham pessoas que cuidam daqueles que foram por ele escolhidos. E o Senhor hoje conta com você. Fala com o irmão que está ao seu lado. Irmão, o Senhor conta com você, viu? E que essa confiança que o Senhor tem depositado em nós, irmãos, não seja frustrada. Vamos praticar isso, amém? Vamos praticar isso aí. Versículo 2 de 1 João 5 fala: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Irmãos, o versículo 1 nos dá uma segurança. O versículo 1, irmãos, ele está intimamente ligado ao capítulo 1 de João, do Evangelho de João, versículo 12 a 14. Veio para os que eram seus, e os seus não, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Hoje, você é um filho de Deus. Hoje você tem um pai, irmãos, e olha que é um pai. E olha que é um pai, irmãos, perfeito. E saber disso, Vaninha, nos dá uma segurança, um equilíbrio. Irmãos, saber disso nos dá o sentimento de proteção, nos dá o sentimento de cuidado, nos dá o sentimento, irmãos, nos dá certeza de que nós somos amados e de que nós temos alguém que cuida de nós. O Senhor ama você, o Senhor me ama, o Senhor ama as pessoas. E Ele quer cuidar de nós, e Ele quer cuidar das pessoas. E nós que somos filhos, irmãos, não somos por Deus esquecidos. Não há maior frustração na vida de um filho. Quer ver um filho que se frustrou? É quando ele percebe uma rejeição da parte do pai. É uma frustração grande isso aí. Isso vai refletir nos seus filhos biológicos. Você quer ver uma frustração de uma criança, de um jovem, de um adolescente? É sentir que ele não tem da parte do pai um cuidado e um amor. Fica revoltado. Aí é gerado ali os conflitos. Irmãos, mas Deus não é equiparado ou comparado a pai biológico. Irmãos, Deus é perfeito. Deus gerou você, Deus me gerou e Deus nos ama. E nós que fomos nascidos dele, né? Nós conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então olha o filho de Deus do seu lado. Olha para o seu lado aí que você vai ver um filho de Deus. Olha bem para o seu lado. Eis aí um filho de Deus. Olha. Oh, Senhor Jesus. Que maravilha, né? Que maravilha saber que nós somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros, né, Flávio? É o maior título, né? Olha o irmãozão do seu lado. Aí, olha só o filho de Deus do seu lado. Irmãos, então o que Deus nos fala? Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. O amor nos capacita a praticar os mandamentos. E é interessante que quando o Senhor é indagado, abra comigo Mateus. Capítulo 20.
Mateus 22, versículo 34. Mateus 22, versículo 34 ao 40. Mateus 22, 34 a 40 fala: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, ou seja, entendedor da lei, experimentando, lhe perguntou a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus não quer o seu coração pela metade. Deus não quer o seu coração, um terço do seu coração. Deus não quer, irmãos, 2/3 do seu coração. Deus quer, irmãos, o seu coração por inteiro. Não permitam que outras coisas tomem ou roubem o seu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Até aí, irmãos, não tem dificuldade. Não é isso? Porque só entre você e Deus, a comunhão, irmãos, entre nós e Deus é maravilhosa. É o que nós vimos no passado a respeito dos tecidos, né? Do tecido ali, da urdidura e da trama. A comunhão com o Pai, irmãos, ó, a vertical ali, irmãos, não tem nenhum problema. Mas agora, quando o Senhor pula para o segundo ponto, versículo 38, ele fala: este é o grande e primeiro. Se é primeiro, quer dizer que tem um segundo? Não é isso? O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho certeza que, se perguntar para qualquer um de nós aqui: você ama a si mesmo? É claro que ama. Você quer o melhor para você mesmo, é ou não é, irmãos? Você quer o melhor para você mesmo. Você cuida de você ou não cuida? Cuida. Você se ama? Se ama. Mas o Senhor falou: agora você tem que amar o Renato como você ama você mesmo. Você tem que cuidar do Renato da mesma maneira que você cuida de você mesmo. Aí já é difícil, né, Dulce? Aí já é difícil, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, aí já pegou, já pisou no calo. Porque amar a Deus é fácil, mas amar, irmãos, o próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí, irmãos, é difícil, aí é complicado. O Senhor Jesus, quando ele foi à cruz, Lúcia, ele literalmente, ele uniu, ele levou o homem a Deus. O Senhor, quando nasceu, quando ele se encarnou e ele nasceu, e ele teve um viver humano nessa terra, ele trouxe Deus ao homem, certo? A andorinha está voando ainda, não se disperse. Ela não vai bater na sua cabeça, não, fique tranquilo. Quando o Senhor encarnou, ele trouxe Deus ao homem. Quem era Cristo? O Deus encarnado. Quem era Cristo? João 1,14, o verbo que se fez carne, a palavra que se encarnou, o próprio Deus que se encarnou na pessoa de Cristo. Quando Paulo fala aos Colossenses, este é a imagem do Deus invisível. Mas quando o Senhor foi à cruz, ele levou o homem a Deus. É interessante que a cruz, alguns estudiosos, a maioria acreditam dessa forma, e diferente do que nós vimos em pinturas, em filmes, em encenações, que quando o Senhor ele levou a cruz até o Calvário, ele não levou a cruz completa. Era prática dos romanos de que deixar no lugar onde eram crucificados, no Gólgota, o Monte da Caveira, a estaca, que era a estaca vertical, já estava fincada no monte. A estaca vertical já estava fincada. Então, o que Cristo levou era o braço horizontal. Pesava cerca de 50 quilos. Então, quando, irmãos, aquela estaca horizontal representava, ou seja, Deus, mas ainda longe da comunhão com o homem. Era só Deus.
Mas quando Cristo levou o braço que é horizontal, ele era como se o Cristo estivesse unindo o horizontal ao vertical. Quando uniu o braço vertical com a estaca, o braço horizontal com a estaca vertical, irmão, Cristo levou Deus ao homem. Ali, irmãos, nós fomos novamente introduzidos na presença de Deus. Irmãos, que maravilha! Entendeu? Que maravilha! Um Deus que estava oculto, longe, distante do homem. Cristo, na sua entrega, na sua morte, pelo seu sacrifício, ele levou o homem a Deus. Por isso, irmãos, que foi um caminho árduo. Por isso que foi um caminho difícil. Por isso que foi, irmãos, um caminho, irmãos, de sangue, de dor, de sofrimento, porque não é fácil levar ninguém a Deus. Por isso que Cristo ali, irmãos, chegou a ponto de cair. Quantas vezes, irmãos, na nossa, você está cuidando de alguém, para levar alguém a Deus, irmãos, você não cai de tanto peso. Não é fácil, irmãos, quem disse que é fácil levar alguém a Deus? Mas Cristo levou. Amém. Cristo nos levou e nos reconectou a Deus. Amém. Pela sua cruz. Amém. E quando, irmãos, foi unido o vertical, o horizontal com o vertical, irmãos, ali foi concluída a obra de Deus. Amém. Ali, irmãos, nós fomos levados de volta para Deus. Aí o Senhor falou, está consumado. Quando você verdadeiramente conseguir frutificar e firmar alguém em Deus, Flávio, vai estar consumado. Aí parte para outra. Então, irmãos, vamos avançar dessa forma, não é isso? E para concluir, 1 João, volta para 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 3, fala, porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos não são penosos. Irmãos, não é, irmãos, não é aquela, às vezes nós servimos, é isso, com uma forma, com algo penoso, irmãos, não é isso. Nós precisamos servir com alegria. Amém. Nós precisamos, irmãos, cumprir os mandamentos de Deus com alegria. Amar os irmãos com alegria. Não é nada fingido, irmãos. Nós não podemos aqui, agora eu estou bem com o Renato, Renato, Jesus, Senhor, meu irmão amado, e chegar lá em casa e falar mal do Renato. Não é um amor fingido, irmãos. O amor de Deus não é um amor fingido. Não é um amor superficial. Não é um amor enganoso. O amor de Deus, irmãos, ele é perfeito. Aí nós vamos conseguir amar os irmãos tanto aqui como em qualquer outro lugar. Ó Senhor Jesus. Então não é penoso, viu, irmãos? Precisa ser com alegria. Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence? Aqui fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O fato, aí você lembra agora de João 1,14. João 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder que vence o mundo, entendeu? Então o que vence o mundo? Você ter sido feito filho de Deus. Porque o fato de nós termos nascido de Deus e nos tornarmos filhos de Deus, já te capacita a vencer o mundo. O mundo só tem domínio sobre você se você dá brecha. Entendeu? O mundo só tem domínio sobre um filho de Deus se o filho de Deus dá brecha para o mundo. Se não dá brecha, irmãos, não tem domínio. Porque nós nos tornamos filhos de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é, irmãos, por força natural, é pela fé. Não é por força natural, não é por capacidade própria, humana, né, Flávio? É pela fé. Reitero, falamos novamente, não é por capacidade que você vai gerar alguém ou dar um fruto para Deus, é pela fé. Então comece a usar a sua fé em nome de Jesus. Não deixe a sua fé parada, estacionada, quietinha num canto. Irmãos, dê trabalho para a sua fé. Dê trabalho para a sua fé. Exercite a sua fé. Você vai vencer o mundo.
e o mundo não terá domínio sobre você. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Não é isso? O nascimento divino do crente, com a vida divina, é o fator básico para o viver vitorioso. Eu não tenho isso na minha Bíblia aqui. O fator básico para você então viver vitorioso é pelo nascimento da vida de Deus em você. Ó Senhor Jesus. E para concluir, versículo 14. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, é o que nós falamos no início. Ora, segundo a vontade de Deus para você ver. Quer ver João 4, rapidinho, João 15. Deixa marcado aí para nós concluirmos. João 15. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, João 15, capítulo 15, versículo 7 e o 16. João 15, 7 e 16. Se permanecerdes em mim, João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então aqui é uma comunhão. Você em mim e eu em você, é uma comunhão com o Senhor. É algo íntimo, é algo profundo. Não é um desconhecido. Irmãos, é comunhão de pai e filho, literalmente. Se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, peraí. Não foi você que escolheu o Senhor. Ele te escolheu, filha. Mas agora até aqui tá bom. Ser escolhido de Deus é algo maravilhoso, não é isso? Escolhido de Deus, mas para que você foi escolhido? Olha, continuando. E vos, para que vades e deis. Foi para isso que Deus te escolheu. Para que vade e deis frutos, e o vosso fruto não é só dar fruto. Né, Tetê? É preciso que o fruto permaneça. Aí, irmãos, o que é isso? É labor de cuidado, é amor, é paciência. É aquela paciência de Paulo. Lembra quando Paulo escreveu aos Gálatas? Gálatas, por quem de novo... irmãos, cuidar de alguém não é fácil, é sofrer dores de parto. Não é verdade? Irmãos, cuidar de alguém, e principalmente quando você vê que a pessoa não está tendo nenhuma reação. O sofrimento. Irmãos, é um desânimo que bate no camarada. Batalha, não tem nenhum resultado, irmãos, mas nós não podemos nos esquecer que a palavra não volta vazia. E coisas que você nunca imaginava vão acontecer. Então, irmãos, é dor de parto sim dar fruto. E é mais dor de parto ainda fazer que esse fruto permaneça. Ô fruto abençoado. Irmãos, esses frutos vão ser apresentados diante de Deus realmente com alegria, viu? Porque não é fácil, mas não é impossível também. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos... Então, primeiro o Senhor fala de dar fruto, depois Ele fala, agora pede. Irmãos, é a mesma coisa, né? Que o Senhor fala, Renato, é a minha vontade que você dê fruto, que você frutifique, agora peça o que você quer. Irmãos, você vai falar o quê? Qual que é o pedido da oração? Irmãos, quer dar fruto, o quê? Essa vontade de Deus. Entendeu? Vamos concluir em 1 João 5, no versículo 19. 1 João 5,19 fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no... Fala com o irmão que está do seu lado. Irmão, nós somos de Deus. Mas fala com mais fé. Nós somos de Deus. Quando você vê o irmão balançado, né, desanimado, irmãos,
Dá um chacoalha nele, irmão, nós somos de Deus. Não é isso? Tem que chacoalhar os irmãos, nós somos de Deus. Não é, filho? Irmão, senão o irmão está desanimado, irmão, sem esperança, sem expectativa nenhuma. Dá um chacoalho nele, irmão, nós somos de Deus. Senhor Jesus, o que o Senhor passou por nós, irmãos, para nos gerar, não foi pouca coisa. E o mundo inteiro. Então, irmãos, o mundo está lá e nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus. Mas Deus precisa de nós para ainda tirarmos pessoas do mundo que jaz no maligno. Jesus é o Senhor. Pequenos grupos, vamos compartilhar. Amém?